Paz, tudo bem com você? Eu sou o apóstolo Isnaldo, que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar um assunto sobre a igreja e a política. Estamos no ano de eleições no Brasil e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que a igreja tem em discernir a eleição, a política, os seus candidatos. E para a gente falar nesse assunto, eu quero que você leia um pouquinho na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2, nós vamos ter uma orientação aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: antes de tudo, recomenda que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Olha só, querida igreja, amada igreja, irmãos em Cristo Jesus. Nós hoje estamos vendo nas redes sociais irmãos em Cristo Jesus, pastores, membros, igrejas, uns contra os outros por causa da política, por causa das eleições. Uns estão defendendo mais a bandeira do partido A, do partido B, né, do partido C. Uns estão apoiando, né, homens como futuros salvadores da pátria do Brasil. Mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos orienta que o Senhor Jesus é o dono do Brasil, que nós temos que nunca deixar esse foco, esse princípio sair do nosso coração, que o Senhor, ele comanda o nosso Brasil. E na palavra de Deus diz que nenhuma folha cai de uma árvore sequer se for permissão de Deus. Então nós temos que ter uma consciência e de cumprir os princípios bíblicos, que Deus não nos chamou para defender homens como está sendo defendido hoje nessa política. Pastores se agrediram, né, nas internet, nas redes sociais, pastores que eram amigos se tornando inimigos por causa de uma política, por causa de defender as escolhas de um partido. Mas a palavra de Deus nos orienta em Timóteo, que a gente leu, que nós devemos orar por todos, orar por todas, orar pelas autoridades. Então, o que eu devo fazer como servo de Deus, como cidadão que conhece a palavra de Deus? Eu devo orar para que Deus coloque o melhor para o nosso momento do Brasil. Não adianta nós queremos levar pela nossa força. E às vezes nós percebemos que tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e quando o seu candidato não ganha, ele sofre 4 anos, em vez de ser uma bênção, em vez de ser um canal de bênção, um canal de maldição, porque não ora, não intercede para que o político que foi conduzido pelos eleitores a ser prefeito, governador, deputado, presidente, exerça o melhor exercício nos seus 4 anos. Se a igreja do Senhor se levantar como intercessores, pode ter certeza que muitas cidades e governos teriam sido melhor. Então, que fique esse exemplo para nós. Não vamos ser uma igreja que só fica maldizendo, que se você tem todo o direito de não gostar, com todas as suas razões, do político A, do político B, você tem todos os seus motivos, mas entenda uma coisa, a partir do momento que finalizou as eleições e que Deus permitiu que o candidato A ou B ou C ganhe a eleição, se torne um servo de Deus, continue sendo brasileiro. Você não pode bater no peito que você é brasileiro até o dia da eleição, mas você tem que ser muito mais brasileiro ainda após as eleições, porque é assim que Deus quer ver a igreja do Senhor, é assim que Deus quer ver o povo dele, um povo que acredita, um povo que ora, intercede. Como servo de Deus, nós somos, a palavra de Deus diz que há poder em nossas orações, nas nossas palavras, e eu vejo hoje muitas igrejas que têm seus pastores, seus líderes, servos de Deus, maldizendo o trabalho de um prefeito, de um governador, de um vereador. Isso não vai nos trazer benefício, e sim malefícios, porque há poder nas suas palavras. Então, se você não gosta do candidato da esquerda, da direita, da terceira, agora veio essa nova onda aí da terceira via, né? Então, você não gosta dele até o dia da eleição.
Você tem direito de escolher um partido, um candidato, mas olhe para os princípios também. Como servos de Deus, como pastor, eu estou em dúvida, eu não sei em quem que eu vou votar. Vote nos princípios da palavra de Deus. Analise o candidato que estão te induzindo a votar, se ele está seguindo os princípios da palavra de Deus. E os princípios todos nós conhecemos. Você sabe quais são os mandamentos do Senhor, você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova na palavra de Deus. E se você sabe, então não escolha um candidato que ele vai andar contra a palavra de Deus. Eu não posso votar num candidato que vai contra os princípios. Se eu for citar aqui, são muitas situações, mas esse não é um caso, eu não estou trazendo essa breve palavra para criticar o candidato A ou B, mas para levar você à consciência que você deve votar consciente e, antes de tudo, embaixo de oração. Não vote porque os outros vão votar. Não vote porque o homem te convenceu, mas busque em Deus. Analisa, busque a história desse candidato. Você sabe qual é o projeto de todos os candidatos a presidente, governadores e deputados para o evangelho? Você, como servo de Deus, você sabe qual é o princípio que ele quer seguir para governar? Qual é o Deus que ele vai colocar diante da sua autoridade? Então, isso é muito sério. E depois que acabar as eleições, não podemos fazer mais nada. Então, se você quer ser bem-sucedido, além de ter uma boa escolha, ore a Deus, para Deus tirar suas dúvidas, e não venda o seu voto, não seja convencido por o melhor amigo. Nós não podemos escolher porque o meu melhor amigo vai votar, mas você tem que escolher como servo de Deus pelos princípios. Escolha um homem, uma mulher que vai manter os princípios da palavra de Deus como servo de Deus, porque nós precisamos fazer isso. E depois do dia, acabou a eleição, você tem que começar a orar e interceder para que os candidatos que foram eleitos façam um melhor governo. Independente de que se você votou ou não, se você conhece a palavra de Deus, se você ama Jesus e se você é instruído pelo Espírito Santo, você não deve ficar amaldiçoando o candidato que você não escolheu, mas você deve orar, interceder para que ele tenha sabedoria do alto para governar bem. Não importa qual é a sua religião, depois que ele ganhou, nada disso vai importar, ele já ganhou. Então você tem que orar para Deus ter misericórdia, graça e ele ter um bom senso e ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus levante conselheiros aos nossos presidentes, governadores, deputados e até mesmo prefeito. Então, fica essa dica para você, servo de Deus. Não abra mão da intercessão. Interceda pelo Brasil. Não seja mais um que vai ficar brigando nas redes sociais. É muito triste ver pastores brigando, perdendo tempo, colocando defeitos e mais defeitos. Isso não vai trazer mudança. Mas a mudança para nós que conhecemos a palavra de Deus está na oração e na intercessão, meu irmão e minha irmã. Então, ore, interceda pelo nosso Brasil, porque o nosso Brasil é do Senhor. E eu não vou ganhar nada ficar brigando com você, defendendo o candidato A ou B ou C. Mas sim, eu vou ganhar, orar, interceder e te orientar. Se você vir falar comigo, eu vou te orientar. Pastor, mas em qual candidato você vai votar? Eu vou votar naqueles que cumprem os princípios, aqueles que seguem a palavra de Deus. Porque, como servo de Deus, eu não posso votar em alguém que vai sair fora dos princípios, aquele que sai fora dos mandamentos, porque senão eu vou estar indo contra a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus amigos, dá um joinha aí, dá um like, se inscreva no nosso canal que nós vamos ter muitas novidades. Que Deus abençoe e até a próxima. E que Deus venha te dar sabedoria e que esse ano de 2022 as eleições sejam feita conforme a vontade de Deus. E lembre-se, nenhum homem vai entrar, nenhum vai ser presidente, ninguém vai ser deputado, governador, se não for a vontade de Deus. Então, se prepare para viver a vontade de Deus na eleição de 2022.